que é pré-milenismo, pastor? Pré-milenismo é a teoria utilizada na Assembleia de Deus e em muitas denominações pentecostais glória a Deus. Pré-milenismo é a teoria a respeito da volta de Jesus. E aí nós temos 3 escolas. E a da Assembleia de Deus é pré-milenista. O que é isso? Os pré-milenistas, como nós, creem que Jesus virá antes da grande tribulação. Os pré-milenistas, como nós, creem que Jesus virá de forma iminente. Tanto é que a lição número 2 é a teologia da iminência. Então, meus queridos irmãos, o workshop de pré-milenismo, ou seja, de teologia escatológica assembleana, ou teologia assembleana a respeito da escatologia. E é assim, a gente tem visto muita mistura, como nós vimos no corinho que os jovens cantam, que nós cantamos aqui. A gente vê muita mistura nos corinhos, nos hinos. E alguém fala assim: pastor, e os hinos da harpa? Tem muito erro doutrinário. Os hinos da harpa tem muito erro doutrinário. Inclusive, a harpa já teve uma modificação, só que não colou. A CPAD teve que voltar a esse modelo de harpa antigo. Quem lembra dessa mudança? Gente, só eu e o pastor Marcelo. Pastor Ferreira lembra, né? Mudamos as letras de algumas estrofes, de alguns hinos que compõem a harpa cristã, mas não colou, voltou atrás. Então, quando nós estivermos ensinando aqui, nós vamos estar ensinando escatologia assembleana. Aí você no banco aí fala assim: pastor, eu penso diferente. Não tem problema. Você pode até pensar diferente, mas você não pode ensinar na Assembleia de Deus o pensamento diferente. Esse é o pensamento da Assembleia de Deus. E por que nós resolvemos fazer esse workshop? Para que a gente possa dirimir algumas dúvidas e não ficar comendo comida de outros lugares. Comida estragada a gente passa mal. E a irmã Zuzu, esposa do pastor Elias, que dorme no Senhor, ambos dormem no Senhor, dizia assim: se você não sabe, você come e acha bom. Agora, se você sabe, você não come. Então nós vamos ensinar escatologia assembleana. Então nós colocamos aqui escatologia. O que é escatologia? É a parte da teologia que estuda a respeito da doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos, da volta de Jesus. E tem 2 divisões: a escatologia geral e a individual. Na geral, a gente vai estudar o retorno de Cristo, ou seja, sua segunda vinda, a ressurreição geral de todas as pessoas, o grande julgamento, a consumação do reino e a condição final dos salvos e dos não salvos. Aí vem a escatologia individual, que é focada na pessoa do indivíduo e na sua condição. Aqui é estudado a respeito da morte física, estado intermediário. Pastor Ferreira que vai dar aula. Estado intermediário dos mortos. É o que acontece com a pessoa entre a morte e o dia do juízo final. Também é estudado a respeito da imortalidade da alma. E aqui tem o pré-tribulacionismo defendido pela Assembleia de Deus. Vai só ampliar porque está pequeno, irmãos. Então, meus queridos irmãos, nós vamos estudar pré-milenismo. Agora melhorou, Tiago. Pré-milenismo. Agora, nós temos 2 formas de pré-milenismo. Tem o pré-milenismo histórico e tem o pré-milenismo dispensacionalista. O que é isso, pastor? Nós não vamos estudar o pré-milenismo histórico porque ele não é adotado na Assembleia de Deus. Agora, nas próximas aulas do curso, aí os professores vão tratar desse assunto. Nós vamos tratar especificamente do pré-milenismo dispensacionalista. E aí a gente lembra dispensacionalista, a gente lembra do estudo das dispensações, o plano divino através do século. Quem tem?
Quem não tiver o plano divino através do século, a irmã Fátima comprou para os alunos do curso de capacitação ano passado, a pedido deles, e eles não pegaram os livros. Tem alguns livros aí para vender. Eu não sei o valor, você vê com a irmã Fátima. Tem um plano divino através do século, que é do pastor Lourenço Olso, que é um grande teólogo da Assembleia de Deus. Também já morreu, já faz muito tempo. Mas nós utilizamos os livros do pastor Lourenço Olso até hoje. Então é esse aqui, irmão. Vamos descer mais. Tiago, tu mudou agora, não quer descer. Agora vai, né? Pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista. Nós, os pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionais, somos chamados por quê? Além de crermos nas dispensações, quantas são as dispensações, irmãos? Pastor Ferreira. São quantas, Mário, são as dispensações? 3, né? Ele falou 3. Quantas são as dispensações? 7. Vocês já estudaram as dispensações? Vocês têm que comprar o livro, gente. As dispensações são 7. Primeira dispensação, inocência, lá no Éden. Depois consciência. Depois governo humano. Depois de patriarcal, lei. Se preocupe não, se der tempo, aqui nos slides tem todas elas. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Faltam 2. Graça e milênio. Pastor Ferreira, os irmãos que fizeram o curso de capacitação ministerial têm que saber as dispensações, porque tem essa matéria lá. Então, você estudou, tem que saber. Então nós cremos, queridos irmãos, por que nós somos chamados pré-milenista? Cremos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, que também precederá o milênio. Em síntese, os dessa escola pregamos o que se segue. Primeiro, as promessas bíblicas endereçadas a Israel não são necessariamente aplicáveis à igreja. Nós não vamos fazer esse comentário, porque tem uma matéria que diz, se Israel e a igreja são o mesmo povo. É até o irmão Pedro Valentim que vai dar essa aula, que ele é especialista nessa área. Ele vai dar essa aula. Então, aí nós vamos entrar bem a fundo aqui. Depois, inspirados principalmente na passagem bíblica que trata das 70 semanas de Daniel, pregamos que quando faltava apenas uma semana, 7 anos, para se estabelecer o prometido reino milenar da terra, os judeus rejeitaram o Messias, nascendo aí um parente na história e propósito de Deus. Então, o que é o pré-milenismo? É o sistema escatológico que acredita que Jesus vai vir à terra, que nós chamamos de segunda vinda, e essa segunda vinda tem 2 fases. A primeira ele vem com a igreja, a primeira ele vem para a igreja, a segunda ele virá com a igreja. A primeira nós chamamos de parousia, baseado lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Mas o mesmo Senhor, Kyrios, descerá do céu com alarido para acordar os mortos, e com a voz de arcanjo para Israel, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Baseado nesse texto, em outros textos, a Assembleia de Deus adotou esse sistema na igreja. E por que a Assembleia adotou? Os irmãos já ouviram falar na Bíblia de Scofield? Quem tem ela aí? Só 2. Essa Bíblia é difícil mesmo. Ainda tem para vender aí? Pois é, vamos ver se a gente compra aí para dar de presente para os obreiros. Por que, pastor, a Bíblia de Scofield? Porque na Bíblia de Scofield,
que esse camarada traça essa vinda de Jesus em duas fases. Parousia, de forma invisível. Jesus vem, fica nos ares, de forma invisível. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e arrebatados juntamente com ele. Essa é a primeira fase. Então, o termo grego arrebatamento não tem nem na Bíblia. Se você, pastor, eu não vi esse termo. É um termo grego para designar dois eventos. Primeiro, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Então está aqui a igreja glorificando, né? Aí Jesus vem. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. E aí nós iremos com o Senhor. A igreja sobe. Subiu a igreja no céu, bodas do Cordeiro, uma festa de 7 anos. Ceia, distribuição dos galardões. Na terra, grande tribulação. No meio da grande tribulação, os 42 meses, segundo a profecia, Jesus volta novamente. Agora Jesus não vem para a igreja, Jesus vem com a igreja, corpos glorificados, corpos transformados, semelhante aos de anjos. E aí nós viremos com Cristo para lutar em favor de Israel. A igreja vence as nações confederadas contra Israel e Cristo estabelece o seu reino milenar na terra, os 1000 anos, reinado de 1000 anos de Cristo. Então, em termos gerais, é assim que nós pensamos. Tem outros que pensam de forma diferente? Tem. E aí, pastor? Eu sempre falo, eu espero que a minha hermenêutica esteja correta. Mas se ela não estiver, o importante é eu estar preparado para ir com o Senhor. Possa ser que a nossa hermenêutica esteja errada, tudo bem, mas nós precisamos estar preparados. Precisamos viver hoje como se Cristo voltasse ainda hoje. Então, meus amados, é mais ou menos assim que funciona o pré-milenismo. Pastor, e as outras escolas? Nós temos uma matéria, a terceira matéria do workshop. Ela fala sobre a grande tribulação. E aí o professor vai entrar com mais detalhe, porque a própria apostila puxa esses detalhes. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer, mostrar aos irmãos. Nós pensamos assim, ensinamos assim. Tem muita gente que pensa como Assembleia de Deus. A maioria dos pentecostais pensam como nós. Agora, o que nós temos hoje em dia? Nós temos a Assembleia de Deus calvinista. O que é isso, pastor? Assembleia de Deus calvinista? É aquela assembleia que pensa diferente desse sistema, é aquela assembleia que prega que uma vez salvo, salva para sempre. Então nós já temos a Assembleia de Deus calvinista. E nós já temos dentro das igrejas muitos obreiros, muitos pastores que pensam como, a gente não vai nem falar de Calvino, mas dos discípulos de Calvino, que pensam dessa maneira, e às vezes ensinam dessa maneira. Então eu acho que depois desse workshop, aqueles irmãos que estiverem ensinando teologia que não são da Assembleia de Deus, merecem uma repreensão também de público, né? Espera aí, irmão, o que você está ensinando aí? Onde é que você aprendeu isso? Ah, pastor, eu vi no livro. Ah, pastor, eu baixei na internet. Ah, eu vi no YouTube. Nós já tivemos casos de pastores que vieram aqui ensinar teologia presbiteriana para nós. Eu duvido se um pastor presbiteriano leva um pastor assembleano para ensinar teologia assembleana lá na escola dele. Vai ter escola dominical, vai estar aqui o pastor Laerte, ele vai ensinar para nós a visão escatológica pré-tribulacionista, dispensacionalista da Assembleia de Deus. Ele não vai fazer isso. Se ele fizer, no outro dia ele está sem igreja, o presbitério tira ele. Mas nós trazemos, sabe por que nós trazemos, irmão? Porque muitas das vezes nós não sabemos. Aí traz aqui, e nós temos muitos professores, e nós temos muitos professores de Bíblia aqui em Planaltina, alguns amigos meus, amigos dos irmãos, são pastores, mas eles não podem ensinar para nós nessa área de escatologia.
E por que não pode? Porque eles pensam diferente. Tem um pastor de uma ex-Assembleia de Deus que ele proibiu os irmãos de falar língua estranha na igreja. Vai para outra igreja, Assembleia de Deus fala língua estranha. A Assembleia de Deus crê no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, que nós chamamos de línguas estranhas. Então, por isso que chamam pré-milenista dispensacionalista. Nós cremos nas dispensações, que são 7, e nós cremos isto, olha, os 7 anos de grande tribulação serão literais. Então, irmão, a Assembleia de Deus diz assim: a igreja não vai passar pela grande tribulação, a volta de Jesus é de forma iminente. O que é de forma iminente? A qualquer momento. Esse é o nosso pensamento escatológico. O pensamento pós-tribulacionista pensa diferente. A igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, para ter arrebatamento, tem que ter a grande tribulação. Ah, meu Deus do céu, os crentes não estão nem congregando direito, imagine grande tribulação. Então nós temos vários textos que falam sobre isso, irmão. E eu sinceramente, eu espero que a gente não passe pela grande tribulação, porque só o Covid, quando o governo diz, fique em casa, todo mundo ficou. Quando o governo disse, pode voltar para congregar, aí o povo diz assim, tem que ver. Para não congregar, todo mundo obedeceu, mas para voltar para congregar, tem que ver, pastor, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Inclusive o nosso irmão Franklin, que trabalha aqui no hospital, disse que já estão fazendo um isolamento lá de uma área para botar um novo covideiro, né? Por causa aí dos aumentos. Eu até falei para minha esposa, aí você que tem 50 anos, Ferreira, já pode tomar a 4ª dose, a 2ª dose, a dose de reforço. Eu quero tomar, porque se chegar no aeroporto e olhar meu cartão de vacina, pastor, se deu sim assim, por que você não tomou? Já está liberado, por que você não tomou? Eu espero que os aeroportos não estejam cobrando isso, mas se cobrar, aí eu vou perder o voo, porque eu tenho que tomar a 4ª dose, ou a 2ª dose de reforço. Então nós cremos isto, tribulação literal. Igreja arrebatada, antes dessa tribulação de 7 anos, milênio estabelecido com a segunda vinda de Cristo em glória, após a grande tribulação, e durará literalmente 1000 anos. E essa posição distingue Israel e a igreja no plano escatológico. Então você vai encontrar pastor que está lá pregando. Ele está lá pregando, o pastor presbiteriano está lá pregando. Aí de repente ele para e diz assim: meus queridos irmãos, vai ter uma grande tribulação, e a igreja vai passar por essa grande tribulação, a igreja vai sofrer, a igreja vai passar isso, depois Deus vai peneirar quem vai ser salvo. E se você resistir à grande tribulação, se você não deixar ser marcado pelo nome da besta, você vai ser arrebatado. E aí você diz, amém, glória a Deus, aleluia. Mas o pensamento da Assembleia de Deus não é esse. O pensamento da Assembleia de Deus é que antes dessa grande tribulação, você vai ser arrebatado. Só se for eles que aguentam. Crente assembleano não aguenta tribulação, irmão. Presbiteriano talvez aguente, mas assembleano não aguenta grande tribulação. Não aguenta nem tribulação, quanto mais grande tribulação. Quantas pessoas desviaram por causa do Covid? Quantas pessoas se afastaram da igreja? Quantas pessoas usaram a pandemia como desculpa? E a gente tem que orar, irmão, pedindo graça a Deus, porque ela está ressurgindo aí, hein? Está ressurgindo. Frank diz, pastor, você não conhece um marceneiro, não, eu preciso isolar uma área aqui do hospital, que vai ser um novo covideiro. Eu falei, misericórdia. Então nós pensamos dessa maneira. Se o seu professor de escola dominical, se a sua professora de escola dominical não veio hoje, não está fazendo workshop, e ela ensinar isso na sala de aula, stop. O que é?
Vou chamar a superintendente aqui porque a senhora ou o senhor, professor, está ensinando uma matéria que não é da nossa denominação. Ah, mas isso é falta de ética. Falta de ética é ensinar um pensamento teológico de uma denominação na outra que é contrária. Aí é falta de ética. Então a gente precisa tomar muito cuidado, meus queridos irmãos. Nós também, pré-milenistas, dispensacionalistas, fazemos também uma distinção entre o julgamento dos crentes após o arrebatamento da igreja. Pastor Ferreira e os professores não falem. Como se chama esse julgamento dos crentes após o arrebatamento? Como é que nós chamamos? Vamos ler na Bíblia? 2 Coríntios 5:10. Segunda Coríntios 5:10. Olha só. Os pré-milenistas, dispensacionalistas fazem também a distinção entre o julgamento dos crentes após o arrebatamento. Como é que chama o julgamento dos crentes após o arrebatamento? Tribunal de Cristo, irmão. Para quem é o tribunal de Cristo? Para os crentes que foram arrebatados antes da grande tribulação. O que vai ser julgado no tribunal de Cristo? As nossas obras. No grego é bema, né, professor Ferreira? Todos nós vamos comparecer no bema. Todos nós. E esses todos nós, irmão, é sempre aquela brincadeira que eu falo, né? Que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 grandes surpresas. A primeira surpresa, alguns que você pensava que ia estar lá, não vão estar. Você diz, mas cadê o pastor fulano? Não estou vendo aqui, não estou vendo meu pastor dirigente. Irmã, e aquela irmã de ciclo de oração, não estou vendo ela aqui não. O que aconteceu? Primeira grande surpresa, algumas pessoas que você pensaria que estaria lá, não vão estar. Outra grande surpresa, algumas pessoas que você disse, não vai chegar, não vão estar lá. E vão dizer, fulano, tu veio? Disse, vim. Não acredito, é tu mesmo? Sou eu mesmo. Mas eu pensava que tu não via, mas eu vim. E qual é a terceira grande surpresa? É você estar lá. Essa é top. Gente, eu cheguei. Eu estou aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, após o arrebatamento, o julgamento de judeus e gentios convertidos no final da grande tribulação de 7 anos, a pergunta, nós vamos estudar essa matéria, grande tribulação. Pastor, vai ter salvação durante a grande tribulação? Vai. Eu dei um estudo bíblico, pastor Paulo, faz uns 8 anos que eu dei um estudo bíblico aqui. Como se preparar para a grande tribulação? Como se preparar para a grande tribulação? Por quê? Porque tem alguns que dizem que Jesus só vem depois da grande tribulação. Então eu dei umas dicas para os que vão ficar, né? Para a segunda chamada. Tem uns que dizem assim, pastor, não sei se vai dar para ir na primeira chamada. Eu vou ficar para a segunda chamada. Então tu fica para a segunda chamada e eu vou dar as dicas. Dê as dicas. Porque, irmão, está tão difícil. Não é difícil a gente ser crente? Orar, Jesus nos ensinou que nós devemos orar até que o nosso suor se transforme em grandes gotas de sangue. Quando a gente ora 1 hora de joelho, parece que é uma eternidade. A gente não vai acabar. A gente olha para o relógio, olha para o irmão, vai no banheiro, levanta, enxuga o rosto, toma um copo de água. Então, esse é o nosso pré-tribulacionismo. E eu quero dizer uma coisa interessante aqui, irmão. Pré-tribulacionismo ganhou força a partir do século XX, né? Com a Bíblia de Scofield, nós já falamos. Aqui é a Bíblia de estudo. Aqui vem alguns argumentos oferecidos para dar suporte ao pré-milenismo. Nós vamos falar. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto. E aí eu vi uma chamada da Igreja Batista do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, e eles estavam dando um workshop
de pré-milenismo histórico. E eu disse, meu Deus, nós temos que fazer um na igreja. Irmão, a gente passa por cima dos livros apocalípticos. Quais são, pastor? Daniel, Zacarias, Ezequiel, Apocalipse. A gente não quer nem ler. Quando chega nesse livro, a gente pula. Porque a gente está lendo lá, a gente não sabe se é literal, se é simbólico, que método de interpretação que a gente usa, e a gente acaba atropelando. Então nós temos esses argumentos oferecidos para dar suporte ao pré-milenismo. Primeiro, explica melhor a promessa incondicional de terra feita a Abraão e seus descendentes. Esse é um argumento pré-milenista. Segundo, permite um melhor entendimento da aliança incondicional davídica. Diz que seu descendente iria reinar para sempre. Terceiro, é necessário para o cumprimento de numerosas previsões do Antigo Testamento sobre uma era messiânica. Quarto, explica a promessa de Jesus de que ele e seus apóstolos reinarão sobre tronos em Jerusalém. 5, está baseado na resposta de Jesus à pergunta do discípulo a respeito de restaurar o reino a Israel. Então está aqui a argumentação, alguns argumentos, tem mais. 6, vamos lá, 6. Confirma a declaração de Paulo de que Cristo irá reinar até que a morte seja derrotada. 7, é consistente com a promessa de Romanos 11, de que Israel será restaurado. 8, estabelece a interpretação literal de que Cristo e os santos ressuscitarão e irão reinar durante 1000 anos. Então, para nós pré-milenistas, vai ter um milênio literal, em que nós vamos reinar com Cristo. E nós vamos reinar de onde? Da capital. Aonde vai ser a capital? Jerusalém. E aonde estará a igreja? A igreja estará na Jerusalém celestial. E aonde estará a Jerusalém celestial? Em cima da Jerusalém terrestre. Pastor, eu não sei se os irmãos viram a reportagem que tem um planeta, uma estrela se aproximando da nossa galáxia, e a forma que ela é parecida com a forma que descreve o apóstolo São João no Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém. Quando alguém está morrendo, a gente brinca, está com a chave da Nova Jerusalém na mão. Diz assim, irmão, você está com a chave da Nova Jerusalém na mão. Quer dizer, está perto da morte, né? Porque a morte é o instrumento pelo qual Deus nos leva para mais perto dele. Está com a chave na mão. Quantos querem a chave? Eu quero, pastor, mas não quero agora. Aí, pastor Delvaí, você que é chaveiro, né? Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, meus amados irmãos, são os argumentos dos pré-milenistas. Nós crescemos aprendendo isso. Agora, meus amados irmãos, eu quero dizer algo aqui para vocês, que muitos crentes, quando chegam aqui na cidade, vindos de outros estados, eles não querem congregar em Assembleia de Deus tradicional, como a nossa. Assembleia de Deus Raiz. O que é uma Assembleia de Deus Raiz? Que tem escola bíblica dominical, que tem culto de doutrina, que tem culto de libertação. Assembleia de Deus Raiz canta ainda a harpa. Assembleia de Deus Raiz ainda tem algumas regras em relação a usos e costumes. Não querem. Querem uma Assembleia de Deus onde a porta é mais larga e aonde não tem renúncia. Já dizia o pastor Elias que sem renúncia não é evangelho. Evangelho é renúncia. Jesus disse: se você quiser me seguir, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim me seguir. Então, meus amados irmãos, aqui estão alguns argumentos dos assembleanos, nós. E eu coloquei essa parte aqui, se for Jesus eu estou querendo falar com ele, para ver se é verdade mesmo isso aqui.
A iminência do pré-milenismo acrescenta o incentivo à santidade. Irmão, se eu não sei quando Jesus vem, eu não preciso estar preparado? Você sabe? Você não sabe quando Jesus vem. Então, o pastor Delvaí, terça-feira que vem, vai falar sobre a doutrina da iminência. O que a doutrina da iminência ensina? Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, Jesus pode vir a qualquer momento. Agora, se eu acredito que Jesus vem só depois da grande tribulação, eu falo assim, eu vou aprontar. Eu vou aprontar. Agora, quando começar a grande tribulação, aí eu preciso ser crente, porque Jesus vem depois da grande tribulação. Para nós não, Jesus vem antes da grande tribulação. E eu, sinceramente, irmão, eu espero que eu esteja certo. Eu espero que a teologia que me ensinaram esteja correta, porque senão vai ser uma grande decepção. Pastor Laerte, o senhor ensinou, o senhor aprendeu com os que foram antes do Senhor, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha só que tribulação que nós estamos passando. Eu fico imaginando os irmãos que estão lá na Ucrânia agora. Não está tendo uma grande tribulação para eles, irmão? Só que a grande tribulação não é num país ou no outro, ela é mundial, ela será mundial. Então eu, sinceramente, eu não quero passar pela grande tribulação. Se você quer, respeite sua opinião, e eu vou orar por você, para Deus te dar força, para Deus te dar graça, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O governo diz, fique em casa, você já obedece. Aí você tem uma desculpa, pastor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas as outras epidemias que tiveram no mundo, será que os crentes ficaram em casa? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, a iminência do pré-milenismo acrescenta o incentivo à santidade. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado a qualquer momento. E aí vem aquela questão do rito de comunhão da igreja, que nós chamamos ceia do Senhor. E eu, irmão, eu aprendi no meu discipulado que quem não está preparado para tomar ceia, também não está preparado para ser arrebatado, não. Pastor, não vou tomar ceia. Quando falam com o pastor, porque hoje não fala mais com o pastor, é autodisciplina. Você comete um pecado, comete uma falha? Não, pastor não precisa saber disso, não. E aí você se autodisciplina. Você fica com esse pecado oculto, e isso vai te martirizando até tirar a tua vontade de vir para a igreja, a tua vontade de orar, a tua vontade de servir ao Senhor. Então, a iminência do pré-milenismo acrescenta o incentivo à santidade. Então, a segunda vinda de Jesus, né? Nós já falamos, a primeira etapa vem para buscar a sua igreja. João 14, 1-3. Então, esse acontecimento é chamado de arrebatamento pelas escolas teológicas. Nós colocamos aqui que o termo não se encontra nas escrituras, mas é derivado do termo rapazó, que é arrebatado do grego, né? Do latim raptus, que quer dizer arrebatados rapidamente com força, tirados com violência, arrastados para fora e com rapidez e veemência. É assim que nós cremos, irmão. Eu pergunto às senhoras e senhores, tem alguém que é assembleano, todos aqui, tem alguém aqui que não é assembleano? A maioria de nós somos assembleanos. Agora eu venho com a segunda pergunta. Você aprendeu isso de forma diferente? Ou você o aprendeu assim, ou você não aprendeu nada? Pastor, eu aprendi desse jeito que o senhor está falando. Pastor, eu não sabia disso. Pastor, eu aprendi de forma diferente. Pode ter acontecido. Vai depender de quem? Do pastor da igreja. Se o pastor da igreja é calvinista, vai te ensinar de uma forma. Se o pastor da igreja é arminianista, vai te ensinar de uma outra forma. Vai depender da igreja que você aceitou Jesus, que você conheceu Jesus. Vai depender do conhecimento teológico do pastor da igreja que vai discipular, ou então da equipe que está discipulando. Agora imagine isso.
Nosso presbítero Márcio que está trabalhando com discipulado. A gente precisa ensinar isso nos nossos discipulados. No curso de evangelismo que nós estamos fazendo, nós aprendemos nos livros que aqueles irmãos que não fizeram discipulado são os que mais dão trabalho na igreja. Não fez discipulado, são os que mais dão trabalho na igreja. Não foram ensinados. Não é assim, irmão? Quando a gente não ensina o nosso filho em casa, não vai dar trabalho? Só não pode falar como o irmão falou assim, falou para a esposa: mulher, vamos entregar esse filho para Jesus? A gente não aguenta mais. Aí a mulher falou: não, nós não vamos entregar para Jesus, não, nós vamos cuidar dele. Jesus nos deu para a gente cuidar, agora que a gente quer entregar para Jesus? Não, porque a cruz está muito pesada. Mas Deus, Ele dá a capacidade. Você já viu um provérbio que diz que Deus dá roupa conforme o frio? Deus dá roupa conforme o frio. Então Deus vai dar a capacidade. Então, meus amados irmãos, está aqui a primeira vinda do Senhor, a primeira fase da segunda vinda. E aí aqui, o verbo, conjecturando o verbo, o piscar de olho, viu, Lucas? O piscar de olho é o exato tempo em que um raio desloca-se do céu à terra. Então, na primeira fase, nós iremos ao encontro do Senhor. Ninguém vai vê-lo no nosso pensamento teológico. Agora, na segunda fase da segunda vinda, aí todo olho verá, conforme o corinho que nós cantamos. Então Jesus vem para a igreja, parousia. Jesus vem com a igreja, epifaneia, aparecer, todo olho verá. É assim que nós pregamos, é assim que nós ensinamos, e é assim que nós precisamos vivenciar. Desde 1910, irmão, tem dado certo. É o que eu digo aos irmãos. É teoria, porque toda a parte de escatologia na Bíblia, ela é especulativa. A gente não pode dizer, vai ser assim, eu provo que vai ser assim. Você pode crer, você pode acreditar, você pode usar texto para provar o seu pensamento teológico. Mas mesmo assim, possa ser que seja de outro jeito. E eu espero que os que ensinam de outro jeito pensem do mesmo jeito que eu estou pensando, que eles ensinem que a igreja vai passar pela grande tribulação e eles dizem assim: eu espero que a minha escatologia esteja correta, eu espero que a minha hermenêutica esteja correta, porque se não tiver, vai ser a dos assembleanos. Irmãos, nós temos no Brasil hoje a Assembleia de Deus, Campo da Missão e da Madureira, somos 22 milhões de membros. A segunda maior igreja é a Batista, tem 3 milhões e 500 mil membros. Veja a diferença de 22 milhões para 3 milhões e 500. É muita diferença. E nós começamos na periferia lá de Belém, do Pará. E hoje nós estamos em vários lugares, em todo o Brasil. Enquanto os nossos irmãos ficaram dando curso para os seus jovens de teologia, nós botamos nossos jovens. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estava vendo hoje um debate entre um pastor presbiteriano e um assembleano sobre consagração de obreiras, de mulheres. E aí o pastor assembleano disse assim: de cada 100 missionários que são mandados para evangelizar outras nações, 75 desses 100 são mulheres. São mulheres que são enviadas para o campo missionário. Para que elas vão para o campo missionário? Para plantar igrejas. Elas podem plantar igreja, mas não podem ser chamadas de pastoras. Elas podem plantar igreja, mas não podem liderar a igreja. Olha que incoerência dessa liderança. Eu vou escolher, de cada 100 missionários, 75 são mulheres. Só 25 são homens. E essas mulheres vão plantar a igreja, mas não pode ser chamada de pastoras, não pode liderar.
Eu não sei onde é que eles vão arrumar outros missionários, porque a mulher vai plantar uma igreja e diz para o pastor: pastor, nós plantamos uma igreja aqui, manda um pastor para presidir, para dirigir, porque eu não posso dirigir, eu não posso ser pastor, manda uma mulher, manda um homem para cá. Ele não tem nem para mandar plantar a igreja, quanto mais para pastorear. Então uma incoerência, um paradoxo. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens, que Deus possa abrir-lhes a visão, entender, meus queridos irmãos, que Jesus e Paulo deu uma nova dinâmica no ministério feminino. Aí o pastor presbiteriano acusou Paulo. A culpa disso é Paulo, que ficava dando apoio para essas mulheres. Disse: parabéns, você está de parabéns, pastor. Nós cremos na inspiração verbal da plenária da Escritura. Nós cremos que cada palavra que Paulo falou, cada palavra que Paulo escreveu, né? Inspiração verbal plenária, cada palavra, e todas as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que tu fala, pastor, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Não é, irmão, é iluminado, não é inspirado. E aí o camarada que fala iluminado questiona o que falou inspirado. Em tese, foi Paulo. Eu disse: graças a Deus que foi Paulo, graças a Deus que Jesus disse: Paulo, eu vou te ensinar, Paulo, como é que faz, eu vou te ensinar, Paulo, a andar comigo. Então, meus queridos irmãos, esse piscar de olho é o exato tempo em que um raio desloca do céu da terra. É quando se abre os olhos e já se foi. Isso é caracterizado como milésimo de segundo, independente. Seremos arrebatados rapidamente e com força. A segunda etapa, aqui ó, segunda etapa. A segunda etapa da segunda vinda será para livrar Israel, derrotar o anticristo, aprisionar Satanás e estabelecer o reino milenial na terra. Aí Jesus vem com a igreja. Aí você não vai vir mais como um crente mortal, não. Você vai vir com um corpo glorificado. E aí você vem para lutar ao lado dos anjos, em favor do povo de Deus, o povo de Israel. E aí todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí eu ainda ouvi nessa palestra o pastor presbiteriano dizendo que o Pai é maior que o Filho e que o Filho é maior que o Espírito Santo. Aí eu falei assim: ele nunca leu o credo de Calcedônia? Quem gosta de credo é o presbítero Léo, né? Pode perguntar os credos aí, credo de Incêndio, credo de Calcedônia, ele sabe tudo. Aí eu falei: quer dizer que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo? É. Então essa trindade não é uma trindade evangélica, é uma trindade católica. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles atuam de forma diferente. Não tem nenhum que é maior nem menor, segundo o credo apostólico. Nenhum é maior nem menor que o outro. E aí a gente fica olhando, né? Eu lembro de um pastor, não vou falar o nome dele para vocês não escandalizar, que ele consagrava os obreiros, tudo é evangelista, ele não consagrava pastor, porque ele pensava assim: não, pastor vai ser igual a mim, então eu vou consagrar evangelista está abaixo de mim. E quando a gente chega na convenção, a gente vê que as funções é tudo ministro, só que as funções é diferente. Está pastoreando, pastor, não está pastoreando, evangelista. Só muda as funções. E nós vamos ter aqui, irmão, no dia 8, 9 e 10 de setembro, a nossa 114ª GO, e vocês vão ver alguns trocas de credenciais. Só trocar credencial. Entra com requerimento, troca de credencial, nem agora que eles estão fazendo um ritual, um cerimonial. O evangelista vem com uma estola sacerdotal vermelha, e agora põe uma azul sobre ele, né? Por isso que evangelista é vermelho, viu? E pastor é azul. Pastor já é azul. Então a segunda etapa será para livrar Israel.
Então, meus queridos irmãos, eventos que precedem a segunda vinda, tanto a primeira etapa quanto a segunda, é importante lembrar que tanto a primeira quanto a segunda, ambas fazem parte da segunda vinda de Jesus à terra. E aí eu vi um pregador aqui, nosso aqui, dizendo que Jesus virá como um Messias para arrebatar a igreja. Jesus virá como um Messias para arrebatar a igreja. Eu falei, irmão, Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como Messias ele já veio, porque Messias quer dizer ungido. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não vai vir como ungido, ele não vai vir como Messias. Para a igreja, para nós, ele é o Messias, ele é ungido de Deus. Mas ele não virá para buscar a igreja como ungido, como Messias. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele, na oração sacerdotal, ele orou por esse momento, disse assim: Pai, aqueles que tu me deste, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Você crê dessa maneira? É assim que se ensina na Assembleia de Deus, é assim que nós vivenciamos. Já temos café? Então, que nós falamos 10 para as 9, já são 10 para as 9. Vamos adiante? Vamos adiante. Bom, é a segunda parte da aula é aqui, a sequência dos eventos escatológicos. Essa matéria, sequência dos eventos escatológicos, nós já demos aqui na igreja. Quem ainda tem um panfleto? 2, 3. Pastor Cedeucino lembra, não lembra? Sequência dos eventos escatológicos. Nós vamos falar sobre essa sequência dos eventos escatológicos. Então, meus queridos, a Assembleia de Deus pensa assim. Nós vamos jogar o nosso irmão no inferno porque ele pensa diferente? Não. Mas nós pensamos dessa maneira. Porque a nossa maneira de pensar também, irmão, é mais fácil, não é? A igreja não vai passar pela grande tribulação. O outro diz, vai passar. Aí você diz, eu não quero passar não, Jesus. Aí tem uns que dizem assim, não, na metade da grande tribulação, que chamamos medo tribulacionista, não, na metade da grande tribulação, Jesus vai vir buscar a igreja. Então, por isso nós somos pré-tribulacionista, antes da tribulação. Ok? Já chegou o café? Vamos tomar um café? Vamos no banheiro? Vamos lá? Então os irmãos estão dispensados para ir no banheiro, tomar um café, beber água. Ok. Sequência dos eventos escatológicos. O arrebatamento da igreja. Jesus virá outra vez e então nos levará para o céu. Eu pergunto, nós vamos morar no céu ou na terra? Nós vamos para o céu, irmão, mas nós vamos morar na terra. Pastor, como é que é isso? É simples. Nós vamos para o céu, vamos ficar lá 7 anos nas bodas do Cordeiro, depois a gente vai vir com Jesus. Jesus vai estabelecer o reino milenial e nós vamos ficar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será aqui na terra, acima da Jerusalém terrestre. Jerusalém terrena, Jerusalém celeste. Quem morar em Jerusalém terrestre não vai ter os poderes que quem mora na celestial. Quem mora na terrestre, corpo animal. Quem mora na celestial, corpo glorificado. Você pode sair de Jerusalém para o Brasil em questão de milésimo de segundo. Por quê, pastor? Porque nós teremos poderes como os anjos, semelhante aos anjos. Agora, quem morar embaixo, não. Vai ter que pegar o avião para vir no Brasil. Agora, quem morar em cima, não. Os que morarem embaixo vão ser subalternos. Os que morarem em cima vão ser reis e sacerdotes. Vão governar nações.
Quando um deputado distrital, federal é eleito, ele vai lá no governador e diz assim: me dá administração de Planaltina. Aí você chega lá no céu e Jesus vai falar assim: você vai governar os Estados Unidos, você vai governar a França, porque o governo central virá de Jerusalém, não virá mais dos Estados Unidos nem da Europa, virá de Jerusalém. Então, arrebatamento da igreja. Depois, grande tribulação. Uma das provas bíblicas que a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja é o que consta em Apocalipse 3:10b. Nós não vamos falar, que nós vamos estudar sobre a grande tribulação. A manifestação de Jesus em glória. Aí sim. O que é a manifestação de Jesus em glória? Nesse dia se concretizará o tão comentado Armagedon. Quantos filmes, né? Batalha do Armagedon, batalha final. Apocalipse 16 fala da batalha do Armagedon, que é o seguinte: durante a grande tribulação, todas as nações do mundo, sob a influência demoníaca, se aliarão ao anticristo e seus exércitos se congregarão no lugar que na língua hebraica se chama Armagedon, para guerrear contra os judeus, os quais muito sofrerão. É nesse momento que Jesus virá com poder e grande glória. É nesse momento que Jesus virá com os santos transformados, transladados da terra para o céu e transformado, corpo glorificado, cheios de poder, para lutar em favor de Israel. Aí o que vai acontecer? Juízo das nações. No dia em que se concretizar o Armagedon, as nações serão julgadas. O que terá seu peso verificado na balança será o tratamento que essas nações serão dispensadas aos judeus durante a grande tribulação. Então tem o julgamento das nações. Nós não vamos entrar aqui porque tem essa matéria mais na frente. Depois, Jesus vem no Monte das Oliveiras com o seu exército, e esse exército está incluindo a igreja glorificada, todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Jesus vai descer no Vale do Armagedon, vai derrotar o anticristo, o falso profeta, a besta, e vai estabelecer o seu reino milenial. Então, tão logo o Senhor destrua os exércitos inimigos de Israel no Armagedon, julgue as nações, lance os bodes e a besta e o falso profeta no lago de fogo e prenda o diabo por 1000 anos, convidará a si as suas ovelhas, a fim de que estas possuam por herança o reino, iniciando assim o período áureo do reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías trata desse assunto. Depois juízo final, depois a purificação da terra, depois a descida da Nova Jerusalém, irmão, que é a nossa pátria celestial. Então aqui é uma sequência de eventos escatológicos, e nós não vamos detalhar porque vocês vão estudar cada aula. Sei que é difícil, né? Por exemplo, hoje nós dispensamos o setor 1, o setor 1 ficou lá, eles vieram na ceia, e eu estava comentando com a minha esposa, nunca, nos meus 40 e poucos anos de crente, nós tivemos um seminário esse que nós temos. Pastor, onde é que você aprendeu isso? Na faculdade. A faculdade é que ensina isso. Matéria de escatologia na faculdade são 6 meses. Então é muita aula. Aqui nós vamos dar uma pincelada nos principais assuntos. Ok, meus irmãos? Então, anotem dúvidas, perguntas. Se for da aula do professor, ele vai responder. Se não, ele vai dizer, não, vai ter uma aula que vai tratar sobre esse assunto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E vamos cantar um hino para a gente fazer uma oferta ao Senhor? Pastor, mas eu já paguei a apostila. A apostila é a apostila. Irmão, quem pagou a apostila vai receber um certificadozinho. Então a irmã Camila ali, que é a nossa secretária, vai pegar o seu nome completo para ele colocar que você fez o workshop. Agora eu quero dizer alguma coisa. Por que você não colocou, pastor, seminário? Porque diz que agora a palavra que está em moda é workshop. Workshop.